Boa tarde, missionária Zilda e equipe do podcast Crente, né? Estou aqui ligada com vocês. Deus em Cristo os abençoe. Estou acompanhando tudo que o Senhor tem feito através da sua vida, missionária. Através de vocês, né? E meu nome é Ellen, né? Eu sou Ellen Cares. Eu sou missionária, pastora. E eu estou aqui para testemunhar sobre a minha experiência, dar o meu testemunho sobre a minha experiência no ocultismo, a minha vida no ocultismo, o processo que me levou a ser bruxa e o período que o Senhor me resgatou. Tá? É um imenso prazer estar aqui convosco, é um imenso prazer ter essa oportunidade, porque há anos, né, eu aguardo a oportunidade de escrever o livro, de relatar esse testemunho no livro, porque tem partes que são importantes para estar abrindo o entendimento dos nossos irmãos. E até o momento eu não consegui escrever esse livro, né, por recursos mesmo, né, financeiro. Mas hoje eu venho através desse áudio com a oportunidade, através desse canal, esse canal de Deus, esse ministério, o podcast Crente, tá compartilhando a minha experiência para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus e alcançar vidas, para que vidas sejam cada vez mais despertadas, porque eu sei que Deus está levantando homens e mulheres para testemunhar, para trazer despertamento e fortalecimento para a igreja do Senhor. Aconteceu assim, quando eu nasci, no ano de 1978, a minha mãe estava comigo no hospital, aqui em Belo Horizonte, o Hospital São Francisco, e a minha mãe me ganhou, ela não sabia, ela tinha meu primeiro nome, mas ela não sabia o segundo nome, e eu nasci no dia 2 de fevereiro, e uma enfermeira falou para ela assim, olha, coloca o nome da sua filha de Janaína ou Yara, porque é o nome da Rainha das Águas, é o nome de Iemanjá. A minha mãe, ela não tinha conhecimento, ela era de outra religião e não tinha conhecimento da palavra de Deus, à luz da palavra. Ela então colocou o meu nome de Janaína, que era consagrado à Rainha das Águas, Iemanjá. O tempo foi passando, né? Eu fui consagrada a essa entidade. O tempo foi passando, os meus pais se separaram, eu estando com 2 anos de idade. E aquela confusão, muita briga, muita confusão, até o casamento deles se desfazer. E a minha mãe esteve comigo, aí com meus seis anos por aí, ela me levou para casa de tios, para que meus tios fossem estar cuidando de mim, porque ela não daria mais conta de cuidar. Então ela me deixou com o tio e os meus tios me deixaram com a minha avó. Assim, com 7 anos, eu fui levada para a casa da minha avó e fui criada num ambiente de muita idolatria, de muita religiosidade, de muita adoração a ídolos. Então eu cresci naquele ambiente, no interior, né, de Minas Gerais, e o tempo foi passando e dentro de mim tinha uma sede muito grande pelo ocultismo. Eu tinha uma sede, eu tinha uma curiosidade, eu tinha vontade de me envolver com o lado oculto. E eu não sabia o porquê. Quando eu fiz 13 para 14 anos, o meu pai, que morava aí em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, ele foi lá no interior e me buscou e disse, né, para minha avó que precisava me trazer, para meus avós, que precisava de me trazer para que eu estudasse, porque eu já tinha feito, né, o grupo. E estava com 14 anos e tinha só a 4ª série. E aí meu pai me buscou para concluir os estudos. Eu vim embora morar com meu pai. E aí o meu pai, um homem que, filho de pastor, né, o meu avô, né, paterno pastor, mas um homem que se afastou da presença de Deus para casar com a minha mãe. Ele batizou na Igreja Católica com seus 21 anos para casar com a minha mãe. Então ele abre mão de Cristo, ele abre a mão da sua fé que foi ensinada pelos pais para adquirir aquele casamento. Então meu pai estava totalmente afastado e vivendo sem princípios.
E aí, de repente, passei a morar com meu pai, uma vida de muita escassez, uma vida que ele usava droga, usava muita bebida, era muito agressivo, me batia muito. E assim que eu cheguei a morar com ele, foi tudo muito bonito, foi tudo muito gostoso. Mas depois eu me matriculou em um colégio em Belo Horizonte e eu passei pela fase de adolescência, né, com meus 14 anos, na fase de adolescência, comecei a ter amizades e aí o meu pai começou a ficar sem saber como me ensinar. Comecei a entrar na fase da rebeldia. E o tempo foi passando, meu pai um certo dia foi fazer uma mudança de um pai de santo. E quando ele foi descer um morro, ele teve que fazer teve que frear. As imagens daquele pai de santo caiu, e uma das imagens caiu e quebrou o pescoço da pombagira. O meu pai chegou lá na minha casa por volta de meio-dia, na hora do almoço, desesperado e falando que, filha, vai ser 7 anos de atraso, a cabeça da pombagira quebrou e eu quebrei o guia do pai de santo, nossa vida vai ficar mais enrolada do que está. Eu falei, preocupa com isso não acredita nessas coisas não, que isso não faz sentido. E aí, passou alguns minutos, a campainha tocou, o portão bateu e, de repente, quem estava lá? O pai de santo. E esse pai de santo lá, ele falou, olha, Cristiano, eu vim para te fazer um convite. E o meu pai ficou apreensivo e ele disse, eu vim para te fazer um convite. Se você for numa sessão hoje, isso era um dia de sexta-feira. Se você for numa sessão hoje, eu perdoo, você não precisa de pagar nada, tá perdoado, tá tudo tranquilo. Eu esqueço tudo que aconteceu. Eu vim te fazer esse convite pra gente sanar essa dívida aqui e ficar tudo certo. Meu pai na hora gostou da ideia. E ele ficou muito feliz, ele falou, não, fechou com o pai de santo, né? Fechou o acordo, ele falou, não, nós vamos estar na sessão hoje à noite, nós vamos estar lá na sua reunião, nós vamos estar te visitando hoje à noite, pode contar com a minha presença e da minha filha. O pai de santo foi embora e meu pai ficou e falou comigo, nós vamos. Eu falei, não, eu tenho estudo, eu tenho prova hoje, eu não vou faltar de escola. Ele falou, vai, eu falo para sua professora que você estava passando mal. Aí eu falei com ele, eu tenho prova. Ele falou, não, eu repito, eu falo para a professora repetir a prova, porque você estava passando mal, você vai sim. E aí eu tive que ir, obrigada. E quando deu as 19 horas que fomos para aquele centro espírita, eu cheguei ali com meu pai. Foi o dia que eu coloquei os meus pés e o inimigo armou uma cilada enorme. Eu era uma pessoa que eu tinha vivido longe dos meus pais. Meus pais separaram com 2 anos, eu estava com 2 anos. Então eu vivi na casa de tios, na casa de avós. Então eu tinha uma carência imensa de família, de pai e mãe. Então quando eu cheguei naquele lugar, a primeira coisa que aqueles guias, que aquelas entidades fizeram, eles me abraçaram. E eles começaram a dizer para mim, pegar no meu emocional, dizer para mim, algumas entidades manifestou e começou a dizer que era minha mãe na outra reencarnação, na outra geração. E nesse período já meu avô tinha morrido, meu avô tinha falecido, meu avô que me criou, né, de certa idade, certo ponto, até certo tempo. Eles começaram a dizer que estava incorporando o meu avô, conversava comigo, tudo aquilo mexeu com o meu emocional. Uma menina de 14 anos, sem referência familiar, sem amparo familiar, sem princípios familiar. Agora eu estava diante de entidades, de demônios que estavam ali manipulando o meu emocional para me ganhar. E eles manipularam e me ganharam. E ali o tempo passou, meu pai quando viu, depois daquilo ali ele foi mais umas 3 sessões, e ele viu a realidade da coisa feia que era, ele não quis ir mais. E só que eu fiquei, e aí eu não conseguia sair mais. Eu tinha amor por tudo aquilo ali, eles me tratavam como se eu fosse filha, me colocaram como filha, e o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo, dentro da linha da Umbanda e Quimbanda, eu fui desenvolvendo, eu fui crescendo espiritualmente, fui tendo o apoio deles e estava me sentindo em casa, porque a carência que eu carregava dentro de mim, o vazio era tão grande, que qualquer gesto que eles faziam para mim era tudo.
para mim era tudo. E o tempo foi passando e eu fiquei ali enfiada naquele meio e só fazendo processos de trabalhos mais trabalhos. E eles falaram para mim que eu era média, que eu tinha que desenvolver. Passei pelo processo de 3 pactos. Fiz 3 pactos. Fiz o pacto de sangue, fiz o pacto de alma e fiz o pacto de sepultura, né? Que é o pacto de sangue que eu fiz, foi de tomar sangue humano com sangue de animal, para entregar minha alma para eles, para selar, para me entregar a eles, para selar. Fiz o pacto de sepultura, que eu iria servi-los até a morte. Fiz o pacto de alma, que eu iria servi-los até a morte. E fiz o pacto de sepultura, que eu iria servi-los até depois da morte. E fiz o pacto de sepultura, que eles iriam me colocar em altos lugares, me dar poder, me dar riqueza, me dar fama. E eu iria ir para a sepultura sem revelar esse segredo, sem contar nada para ninguém. O tempo passou, eu continuei envolvida e continuei na linha Umbanda com Quimbanda. O tempo foi passando, eu fui aumentando a linhagem, fui desenvolvendo, fui fazendo entregas e fui desenvolvendo o nível, fui aumentando o nível até chegar no nível do ocultismo, da magia negra, da bruxaria. Comecei a ser preparada para ser bruxa e o processo foi passando. Ao redor, perto, do lado do centro, tinha uma igreja. Tinha uma igreja bem pequenininha. E ali as irmãs no ciclo de oração, toda quarta e sexta-feira elas oravam, ciclo de oração, culto de quarta-feira e o culto de sexta-feira. Elas estavam ali em oração, que elas abriam o culto com oração, 1 hora de oração. E elas abriam muita oração, muito corinho de fogo. E aquilo ali atrapalhava a sessão, atrapalhava aqueles demônios de manifestar. E aqueles que estavam manifestados não conseguiam ir embora, eles falavam que tinha que acabar com aquilo. E ali eu fiquei envolvida, fizemos muitos trabalhos para fechar aquela igreja. E ali o tempo foi passando e a gente fazendo trabalhos para fechar a igreja e eu cada vez mais envolvida. O meu pai apavorado e aí começou as agressões. Ele começou a me bater muito porque aí ele bebia dobrado. E eu cada vez mais fazendo trabalhos para o meu próprio pai, para minha própria mãe. Nessa altura minha mãe estava viciada, estava alcoólatra. Nessa altura meu pai não parava de beber, ele trabalhava de segunda a sexta, sexta-feira já saía do serviço, já bebia muito e já usava droga e já ficava sexta, sábado nesse círculo vicioso. E minha vida uma derrota, eu tentei vários suicídios, foram muitos suicídios que eu tentei e nesse período a minha vida vazia, tudo que eu pedia para os guias aparentemente funcionava, mas era algo que acontecia de um lado e do outro lado, eu perdia tudo, eu tinha um vazio imenso. E nesse período eu comecei a ter a oportunidade de desfilar numa agência por nome de Agito Produções e Eventos, agência Agito Produções e Eventos. Fui modelo dessa agência e um dia uma das entidades falou comigo, você vai ser uma mulher conhecida como a Naomi Campbell, mas eu quero a sua alma por completo, eu quero um pacto da sua alma por completo e você vai fazer esse pacto comigo, esse terceiro pacto de sepultura que você não vai contar para ninguém. E eu falei, agora, o que você quer de mim? E aí aquele espírito falou assim, eu quero sua alma. Eu falei, te dou agora. É triste quando as pessoas não sabem o valor da alma. As pessoas que não têm princípios, que não foram criadas dentro de princípios, elas não sabem o valor de uma alma. Nós estamos numa geração que elas não sabem o valor de uma alma, elas não sabem o valor de respeito aos mais velhos, elas não sabem o valor de tomar a bênção, uma mãe, um pai, um avô, uma avó.
né? Então eu tinha perdido, eu não tinha, na verdade eu não tive um pai e uma mãe, uma família, um lar que me desse esses princípios. Então eu estava sendo envolvida por tudo aquilo que aparentemente era agradável. Eu estava sendo tomada, levada por aquilo que era aparentemente agradável, e o meu emocional já tinha sido agarrado. Satanás já tinha abraçado o meu emocional. Então, eu fui para essa agência, fui convidada, e esse espírito falou para mim que iria me fazer uma modelo famosa até em Miami, e eu aceitei, fiz o pacto, o terceiro pacto. E de repente, quando nos desfiles, todos os desfiles, tinha os desfiles de moda, que são as grifes que eu desfilei por elas, né? Que é a Tráfico Z, Tribunal de Moda, a Bufa, a Red Point. Nós desfilamos por essas grifes, a Vidibula. Então, todas as vezes que essas grifes precisavam de garotas, de jovens, elas faziam contato com as agências de modelo, e eu estava no meio delas, porque eu era uma pessoa que eu não tinha recurso financeiro, vinha de uma família de classe baixa, muito baixa, e não tinha nada que pudesse sobressair. Só que aqueles espíritos, eu tinha feito um pacto, eles falaram que ia me colocar no alto lugar. Então, assim, todas as chamadas que tiveram para que as modelos fossem representar outono, inverno, primavera, verão, ali os donos daquela agência me colocavam. Eles sentiam algo por mim que eu acredito que nem eles mesmos conseguiam explicar. Então, e aí, quando era desfiles de concurso, eu sempre ganhava. Se não fosse o primeiro lugar, o máximo era o segundo. Só que os desfiles que eu fazia, cada dia era R$100 o cachê. Eu tinha em média de 4 a 5 desfiles por semana, R$100. Eu não conseguia comprar nada, porque o meu dinheiro todo eu investia em oferendas, em objetos que eu comprava para fazer oferendas, para fazer as feitiçarias, para fazer os despachos. E o tempo foi passando e eu cada vez mais envolvida naquilo. E toda vez que eu participava de um desfile de concurso e que eu ganhava, lá no meio dos jurados, alguém me olhava. Quando eu olhava para os jurados, que o meu nome era selecionado como a vitoriosa, eu olhava para os jurados, um deles sempre me olhava e me dava uma piscada. Ou seja, era o sinal que aquela entidade estava ali manipulando tudo para que eu ganhasse. Então foi uma vida de muita escravidão, foi uma vida de muito aprisionamento, de muito engano, falsa ilusão. O achar que tudo está dando certo, o achar que o dinheiro está acontecendo, achar que o sucesso está acontecendo, o achar que o poder, as coisas aconteciam, as pessoas olhavam para mim, se as pessoas pisassem no meu pé dentro do ônibus, eu tinha uma ira enorme dentro do coração. Eu tinha uma revolta. Quando a pessoa pisava no meu pé e não pedia desculpa, eu dizia, você vai ficar careca. Eu ia lá para o centro e fazia um trabalho para a pessoa perder o cabelo. Então, algo muito assim. O ser humano acha que pode. E o diabo ele vem para enganar, mostrar que pode. Só que isso aí leva o ser humano para o buraco, porque eu fui descendo e fui cada vez mais para o buraco. E todo esse glamour, tudo que eu vivia, desfilei por muitos e muitos lugares conhecidos, né? Tive a oportunidade de ganhar viagens, tive a oportunidade e o tempo foi passando. E eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia ter paz dentro de mim, ter alegria dentro de mim. Então o tempo foi passando e as coisas foram piorando, cada vez mais o meu pai me batendo, cada vez mais eu sentindo vazio, cada vez mais eu tentando suicídio, cada vez mais eu me aprofundando para eu dormir. Eu só conseguia dormir com ele. Eu tinha um espírito, vários, eu tinha 71 pombagiras, 71 orixás, 71 caboclos, fora aquelas linhagens todas, mas eu tinha um espírito chamado Zureta Calunga, Zureta Rainha. E esse espírito, todas as vezes que eu deitava para dormir, ele me fazia carinho.
eu deitava e ele tocava o meu rosto, e ele tocava os meus pés, ele soprava o meu rosto, e eu dizia: mãe, você está aqui? Dá um sinal. Ela mexia no meu cabelo, só assim eu dormia todos os dias com esse espírito me acariciando. Para eu conversava na rua com eles e falava: você está aqui perto, me dá um sinal. A árvore balançava. Dentro da minha casa eu acendia cigarro, colocava copo com cachaça, falei: vocês estão aqui, estou chamando. E ali o copo ficava vazio, o cigarro fumava e depois apagava, até ir o final, até acabar o cigarro. Então eu fui aliançando, até um certo momento que com os meus 16 anos por aí, um daqueles demônios começaram a falar que iria tirar minha virgindade, queria ter relação íntima comigo. E no meio desses pactos, aquele demônio começou a dizer que iria ter intimidade comigo. E eu fiquei com medo, a princípio eu fiquei receosa, mas ele riu e falou assim: você é nossa, você tem aliança comigo, você é nossa. E naquele período eu senti medo, mas pensei: eu não tenho que ficar preocupada porque eles cuidam de mim. Ao engano. E aí de repente começou, naquela semana começaram os abusos. Comecei a ter intimidade, relação sexual com demônio. Fui mulher de Satanás. Passei a minha vida sendo mulher de Satanás. Passei o período que eu estava ali. E todas as vezes que eles iam, no outro dia, para levantar era difícil. Doía, eu sentia dor dentro de mim, no meu útero. E eu sentia aquilo ali, aquele ato íntimo. E eu não conseguia pará-los. E aí passei a ser violentada ou ser abusada, não sei como chama isso. Ter sexo com demônios. Passei a ser mulher de Satanás. E o tempo foi passando e eu cada vez mais no mar de angústia, no mar de trevas. E cada vez mais bebia, cada vez mais me drogava. Cada vez mais o meu pai me batia, cada vez mais a minha mãe se afundava na bebida. Cada vez mais eu estava perdida. Quando eu olhava um crente, quando eu passava perto de uma igreja, eu tinha muito ódio de crente, de ver tanto barulho. Dizia, eles pensam que Deus é surdo. Deus não é surdo. Na minha escola eu via as meninas que eram cristãs, eu planejava de bater nelas todas as vezes depois das aulas, dos horários de escola. Nunca consegui bater nenhuma delas, planejei muitas vezes, não consegui. As pessoas diziam, eu andava irreconhecível, as pessoas diziam: você não tem medo de ir para o inferno? Eu dizia: não, eu não tenho medo, porque no inferno eu vou beber muito. No inferno vou beber muito e dançar pagode. Quem é Deus? O que Deus pode fazer contra mim? As pessoas diziam: você não tem medo de Deus te punir? Eu falei: medo de quê? Deus não pode fazer nada contra mim. O muito que Ele pode fazer é me mandar para o inferno, e para o inferno eu quero ir. Falava blasfêmias dessa forma. Hoje eu entendo. Eu não me lembro de ter visto alguém orar por mim e pagar preço, mas o Espírito Santo intercedeu por mim. E nós entendemos que quando Deus tem obra na vida de alguém, quando Deus chama, o próprio Espírito Santo intercede. Aleluia. Porque quando Deus tem obra, eu não tinha um pai cristão, eu não tinha uma mãe cristã, eu não tinha ninguém perto de mim que eu saiba até hoje que pagava preço por mim. Não tive. Mas Deus enviou o Espírito Santo a pagar. Jesus pagou o preço e o Espírito Santo intercedeu por mim. E o tempo foi passando. E ali eu tendo sexo, intimidade com demônios. E o tempo foi passando e eu fui aumentando os níveis, do ocultismo, os níveis, o grau, até virar. Ai, fugiu da mente, eu tô um pouco nervosa. Cambone, até virar Cambone. Aí fui Cambone, o tempo passou, comecei a desenvolver a bruxaria. Foi quando veio um demônio por nome Baby do Inferno, de 2 metros de altura, calvo, segundo ele. Ele me pediu em casamento e ele disse que eu seria a mulher dele. Que nós iríamos para um lugar, que é onde tinha o palácio, e que neste palácio eu iria ser a rainha, andar em cavalos e ter um palácio com banheiro de hidromassagem. Hoje eu sei que era o Lago de Fogo, porque ele é mentiroso.
Mas eu ficava acreditando naquilo, devido à minha carência ser muito grande, eu ficava na expectativa que esse baby iria me levar para uma mansão maravilhosa e eu iria viver coisas maravilhosas ao lado deste homem. Eu fiz um pacto com esse demônio e o tempo foi passando. Ele disse que o meu tempo estava acabando, que ele iria entrar numa pessoa na rua e ia me dar 18 facadas para eu desencarnar. E eu ia morar com ele. E eu aceitei o acordo e falei que iria morar com ele, que ele podia fazer isso, minha vida era dele. E eu muito feliz. E o Senhor Jesus já de olho em mim, e eu rejeitando o Senhor, na minha ignorância. E eu estava ali, cada vez mais afundada, cada vez mais sofrendo, cada vez mais apanhando, cada vez mais na depressão, cada vez mais tentando suicídio, cada vez mais tentando suicídio. E ali o tempo passou e fiz alguns trabalhos para algumas pessoas. Eu fiz um trabalho para um rapaz que eu fiz um trabalho para um carro, subi em cima de uma calçada. O demônio, aquele demônio entrar no motorista, o carro subir em cima de uma calçada e pegar esse rapaz no ponto de ônibus e ele ficar paraplégico. E eu não entendi por que esse trabalho não aconteceu, porque os outros que eu fiz aconteceu. Eu matei pessoas, eu matei gente. Ônibus, fiz trabalho para que o ônibus passasse na cabeça da pessoa. Muitas coisas ruins eu plantei. Fui no fundo do poço. Esse rapaz eu só descobri que não aconteceu 5 anos depois, que eu estava na igreja e a mãe dele também era da igreja e eu não sabia. Um dia fui visitar a casa dela e na visita eu vi uma foto na estante e perguntei quem era aquele rapaz e ela disse que era o filho dela. E aí eu confessei o meu pecado, eu falei, e esse seu filho? Ela falou, tem 5 anos que eu oro por ele. Ô irmã, 5 anos que eu oro por ele, mas ele não converte. Eu falei, minha querida, tem 5 anos que eu estou tentando entender por que eu fiz tantos trabalhos e esse homem não ficou na cadeira de roda como eu planejei. Hoje eu estou entendendo porque a mãe dele é uma serva de Deus que estava em oração. Não aconteceu como a senhora imaginou, mas Deus tem livrado de forma tremenda. Eu estou aqui para confessar o meu pecado. Muitas coisas, como trabalhos que fiz para pessoas e depois que tive que confessar. O tempo passou e ali eu envolvida naquilo ali, continuei tendo relação íntima com aquele outro demônio. Passou o demônio chamado Baby do Inferno passar a me possuir e aquilo ali foi ficando horroroso. E ele me deu um prazo da minha morte. Ele me deu um prazo da minha morte e ele dizia que a minha morte ela seria no final do ano, né? Se não me engano, seria dezembro, né? Que isso aconteceu há 27 anos atrás. Isso aconteceu comigo há 27 anos atrás. E ele disse que minha morte seria em dezembro. Enquanto isso eu estava desenvolvendo os níveis. Cheguei ao nível da bruxaria. Comecei a desenvolver. Comecei a fazer o processo da hipnose. Comecei a fazer o processo do domínio de mente das pessoas, dominando mente, fazendo com que as pessoas fizessem aquilo que eu queria. As pessoas começaram a fazer o que eu queria, aquilo que eu mentalizava e dizia e chamava, acontecia. O meu pai trancava a porta, que eu chegava tarde da noite, ele dizia, se você chegar mais de meia-noite, você vai ficar na rua. Ele trancava a porta, eu invocava aqueles demônios, a porta abria. E tudo aquilo ali foi uma ilusão, uma falsa ilusão, porque a cada dia mais eu estava descendo o abismo. Eu estava no mundo da moda, eu não tinha dinheiro para nada. Eu estava ali com pactos, eu estava ali com a ilusão de ter pessoas me protegendo. Eu apanhava quase todos os dias, a minha casa era uma miséria, a minha vida era um vazio imenso. Eu tentava suicídio constantemente. E a minha vida era derrotada em todas as áreas. A minha mãe eu não sabia onde andava, perdida no mundo, alcoólatra, e eu com a minha vida totalmente destruída. E foi quando ali aproximando da data. E o pai dos meus filhos, eu fiquei grávida do meu filho mais velho. E como eu fiquei grávida do meu filho mais velho, eu fui morar com o pai dos meus filhos. E quando eu fui morar com o pai dos meus filhos, antes de morar com o pai dos meus filhos, eu tentei um suicídio. Eu subi para uma passarela para pular da passarela. E quando eu tentei suicídio, passava um metrô e eu fiquei lá em cima dessa passarela tarde, e esperando o metrô. E aí uma voz dizia para mim assim, não pula agora não, espera o metrô passar.
espera o metrô passar. Quando o metrô apontar lá, você pula, porque não vai sobrar nada de você. E eu fiquei assim esperando. E eu nunca vi um metrô demorar tanto. Esse metrô demorou tanto, que eu já tinha chorado e rechorado e chorado, e o metrô não vinha. E eu não entendia que metrô é esse demorado. E aí, nesse período, passou um servo de Deus com a sua família. E ele me viu no escuro, ele bateu a mão no meu ombro, eu tomei um susto. Aí, no que eu assustei, eu pensei, pra que eu tô assustando? Eu quero morrer. Ele falou, jovem, eu não sei o que você está fazendo aqui. Não chora, Deus tem uma obra muito grande na tua vida. E não faça o que você está pretendendo fazer. Nessa altura eu estava sentada na pilastra para pular. Nesse mesmo momento bateu no meu coração aquele temor enorme. Aquele medo de pular. Eu desci dali. Ele falou, vamos para a igreja? Eu falei, não vou. Mas ele falou, Jesus tem uma obra na tua vida. Eu só sei que eu desci daquele lugar. E desci para ir para casa. Quando eu desci para ir para casa, que eu estava lá em cima, quando eu olhei para trás, eu vi o metrô passando. Deus segurou o metrô para eu não pular, para eu não morrer naquele momento. E ali o tempo foi passando e eu num abismo profundo, tinha experiências profundas com o inimigo, mas experiências que me marcavam até a alma, experiências de ouvir ele me chamando pelo rádio. Experiências de a porta abrir, experiência de ter pacto com esse demônio, de ter um morcego que me acompanhava. Aonde eu ia, esse morcego negro me acompanhava. Se eu pegasse um ônibus, ele ia seguindo o ônibus. Aonde eu descia, ele fazia o barulho, dizendo que ele estava comigo. Tinha aquele morcego comigo. Foram muitas experiências, como experiência de pegar ossos de defunto, ir com o pai de santo no cemitério, pegar ossos de defunto, raspar ossos de defunto e fazer trabalhos. E aonde eu ia nas lanchonetes, nos lugares, qualquer pessoa que deixava o copo de água, o copo de suco, tudo ali distraídos, eu ia lá e colocava um pozinho de crânio de defunto, um pozinho de perna de defunto. Quando era um pozinho de perna de defunto, aquela pessoa dava aquelas feridas na perna, aquelas feridas que não sarava, até a pessoa amputar a perna. Quando eu colocava o pozinho do crânio do defunto, ali a pessoa ia à loucura, até a morte. Então eu era muito escravizada, eu era muito usada pelo diabo. Mas aí um certo dia fui morar com o pai dos meus filhos, e Deus fazendo a obra, e ali a gente morando junto, aqueles demônios me pegavam à noite, e de repente ali um dia ele falou assim, não dou conta mais, vou te levar na igreja da minha mãe. E eu falava, na igreja eu não piso, e nessa época eu era muito apaixonado por esse homem. Ele dizia, se você não pisar lá, eu te largo, nunca mais olho para sua cara, eu não aguento mais esses negócios que pegam em você, bebe minhas bebidas, bebe, fuma meu cigarro, me bate, eu não aguento mais viver com isso. E aí um certo dia ele pegou e falou comigo, é hoje que você vai, não aguento mais isso. E fomos para a igreja, né? Fomos para a igreja Deus e Amor. E quando eu cheguei, na esquina que eu olhei, era a igreja que eu tinha orado para aqueles demônios fechar. Orado não, que eu tinha feito trabalho para aqueles demônios fechar a igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, ele falou, você vai. Eu falei, não, eu não quero entrar aí. Ele falou, você vai, senão eu vou te largar. Quando eu cheguei naquela igreja, que eu cheguei na porta da igreja, eu não conseguia olhar para o altar. Eu via tanto fogo, eu via tocha saindo dali daquele altar, do rosto daquele homem, aquele dirigente. Eu via saindo da boca dele e eu comecei a baixar a cabeça e ele falou, entra, senão eu te largo hoje. E quando ele falou, entra, eu entrei. Quando eu entrei, aquele homem em oração, e eu só sei que eu estava no meio da igreja, e de repente em oração, eu já caí pro chão, rolei a igreja toda e levantei aquelas cadeiras. Quando eu voltei, as obreiras me colocaram sentada, me deram uma água, e ali, quando eu sentada ali, ela foi buscar a água, né? Quando ela foi buscar a água, de repente eu escutei assim no meu ouvido, arrogante. Eu assustei. Arrogante, uma voz como se estivesse bravo comigo. Te trouxe aqui para beijar o chão dos meus pequeninos, para saberem que quando levantou contra eles,
Não foste contra eles que levantaste, mas contra mim, o Senhor dos Exércitos. Nossa, na hora que essa voz veio forte, eu caí no chão gritando, como se algo tivesse me derretendo, e eu com medo, apavorada e gritando, vai me derreter, e fiquei em pavor, e na mesma hora a obreira falou, o que está acontecendo? Eu contei para ela, ela falou, Jesus está te chamando, minha filha, Jesus está te chamando, aceita Jesus, e na hora que foi feito o apelo, eu fui lá na frente e testemunhei, falei que eu estava fazendo obra de feitiçaria para fechar aquela igreja ali, que eu estava junto com aquele centro, confessei o meu pecado e aquela igreja foi renovada, aquela igreja foi avivada e ali junto eu aceitei Jesus. Mas voltando um pouco, aquele centro que estava na rua de trás, que eu fazia parte para fechar aquela igreja, aquele centro foi despejado. Aquele centro foi despejado. Deus criou uma situação e aquele centro foi despejado. Essa igreja que era pequenininha, de 20 cadeiras, hoje é uma sede enorme. Deus exaltou, honrou o povo de Deus. A obra das trevas. A Bíblia diz que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo, né? E não pode. E ali eu aceitei Jesus. Voltei para casa pensando o que eu fiz, mas com um medo terrível. Falei, vou ter que aceitar, porque senão vai me matar. E eu tinha medo. Aí eu deitei na cama. Essa noite eu dormi sem ser incorporada. E quando eu acordei, o rádio estava chamando o meu nome. Estava tocando músicas que eu cantei na mente, que eu estava cantando, que eu tinha costume de cantar, e aí estava tocando essas músicas, e quando acabou a música, mudou a estação e começou a chamar Ellen, e eu apavorada, não sabia o que fazer. Aí eu já percebi que a guerra tinha começado. E ali eu precisava ficar firme. Aí o inimigo apareceu para mim, não voltei mais no centro, eu estava grávida, aceitei Jesus, não pisei lá mais. Quando eu fui no começo da minha gestação, eles falaram que não me queria lá com eles, com aquela criança na barriga, só se fosse para matar aquela criança, que eles me aceitariam ali. E eu não aceitei eles matarem aquela criança, né? E ali o tempo passou e eu ali, sabendo que agora eu tinha que ir para a igreja, porque eu estava num relacionamento que aquele homem não aceitava, eu com aqueles guias, e muita perseguição, minha cama era levantada, ele tentava me matar, me enforcando, a minha cama levantada. Só que antes de chegar o prazo para que aquele demônio, que era o baby do inferno, entrasse na pessoa e me esfaqueasse, para me levar para o inferno, Jesus permitiu com que aqueles demônios me possuíssem todo dia, e tomasse a bebida do pai dos meus filhos, e ele ficasse tão perturbado e me levasse para a igreja. Jesus chegou na frente, Jesus chegou primeiro, e desde aquele dia passou a minha caminhada, uma batalha espiritual imensa, dois anos para ser liberta. E quando foi no ano agora de 2019, eu precisei de fazer uma remoção dos meus órgãos, porque desde 98 eu passei período com câncer, sofrendo com câncer, tive vários cânceres, porque relação íntima com demônios, legalidade, semente do maligno dentro de mim. Então o Senhor Jesus me resgatou das trevas para a luz. O testemunho é muito grande, mas se eu continuar falando aqui no áudio vai ficar muito grande, já estou até preocupada com esse áudio grande assim. Mas tem muitas partes importantes que vai edificar as pessoas, como a parte de tudo que a gente vai comer, a gente tem que apresentar a Deus. Tudo que a gente vai comer tem que apresentar a Deus. Eu era uma discípula de Satanás. Aonde eu ia, eu colocava pozinho de osso de defunto na bebida, na comida das pessoas. E as pessoas ficam tão displicentes. As pessoas hoje vai comer, não apresenta a Deus o alimento. Vai beber as coisas, não apresenta a Deus o alimento. E ali tem filhos das trevas, discípulos de Satanás espalhados para fazer mal aos ungidos de Deus. E eu estava ali para fazer mal tanto os ungidos de Deus como as outras pessoas. E Deus me resgatou das trevas para a luz. Muitas almas ganhei para o Senhor. O Senhor me deu um ministério que eu pastorei 14 anos. Ganhei muitas almas para Deus. Muitas almas, tenho ganhado muitas almas para o Senhor Jesus.
Hoje eu sou resgatadora de almas. Antes eu era filha de Satanás e discípula de Satanás. Eu era cambone de Satanás, escrava de Satanás, égua de Satanás, aparelho de Satanás, né? Hoje não, e discípula, hoje não, hoje eu sou filha, sou princesa, sou amiga de Jesus e sou ganhadora de almas para Jesus, para o reino, para tirar do reino das trevas e levar para o reino da luz. Esse é o meu testemunho, tem mais coisas, mas vai ficar muito grande esse áudio. Missionária Zilda, que Deus em Cristo te abençoe, minha amada. E hoje eu sou uma mulher, que eu sou mãe de 2 filhos, casada, pastora, uma ganhadora de almas. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor já me levou em lugares tenebrosos para ganhar almas e para combater guerras. O campo espiritual ele é muito pesado, mas ele é muito real. Eu fui bruxa e trabalhei com ocultismo e trabalhei hipnotizando as pessoas e manipulando as pessoas para fazerem o que eu queria. E tem pessoas que são usadas hoje no ocultismo para dominar as pessoas. Então, os crentes dessa geração, dessa época, precisam despertar para essa realidade. Precisam despertar para a realidade. Muitos crentes estão sofrendo porque estão debaixo de um domínio, estão debaixo de uma fortaleza das trevas, estão sendo manipulados por pessoas que são bruxos, até mesmo disfarçados de crente. Muito mais coisa tenho eu para contar, mas esse áudio ele vai ficar muito grande. Gostaria de ter oportunidade de compartilhar, como eu quis sempre compartilhar através do livro e ainda não consegui. Eu gostaria de ter essa oportunidade de, através do seu canal missionário, de compartilhar essas experiências e para que as pessoas tenham a mente aberta. O câncer, tantos cânceres que eu tive, foi contato com demônios, foi portas abertas na minha vida que gerou o câncer, sabe? Então, muitas coisas que eu vivi foram portas abertas com demônios, no ocultismo, com práticas que geraram. E só aceitar Jesus, só não, porque aceitar Jesus é tudo. Mas tem pessoas que acham que basta aceitar Jesus e acabou. Não, tem que fazer fechamento. Temos que fechar as portas, confessar pecado, como Neemias 9. Fechar as legalidades e confessar pecados, para que Cristo continue agindo na nossa vida e os espíritos malignos não tenham acesso à nossa vida. Um abraço, fica na paz, minha irmã, minha querida, e muito obrigada pela oportunidade de estar contando aqui, tá? Esse testemunho. Deus abençoe.